Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar de Grêmio. E o que foi o jogo de ontem? Um horror. Acho que a única palavra que define o jogo de ontem é essa, um horror, assim. Um festival de mau futebol, assim. Um exemplo típico de mau futebol. Um dos piores jogos que eu vi esse ano. Festival de passes errados, de bola rifada, de falta de inteligência, falta de movimentação. Inacreditável o que aconteceu ontem. O que acontece com esse elenco do Grêmio? Essa foi a pergunta que eu vi um comentarista fazer ontem à noite, depois do jogo. Por que esse elenco tão caro do Grêmio não rende? Simples. Porque não tem qualidade. É um time sem qualidade. Volantes lentos, sem coragem, que o máximo que fazem é trocar passe ali de 3, 4 metros ou atrasar a bola para os zagueiros. E quando pegam a bola, olham para frente, ninguém se desloca. Tá todo mundo parado lá, marcado, esperando a bola, esperando que o companheiro resolva. O que eu vi ontem foi o seguinte: quando os laterais pegavam a bola ou os volantes pegavam a bola, imediatamente os jogadores do meio campo, em especial o Cristaldo, eles faziam uma linha no ataque, todos marcados, ninguém se deslocava, todos esperando a bola, ou vendo o que o companheiro ia fazer. Isso não é futebol. Não futebol atual. Aliás, nunca foi assim. Mas em especial nesse momento que o futebol evoluiu muito. A preparação física evoluiu muito. Então é necessário que os jogadores se movimentem. A partir do momento que um jogador pega a bola, um volante pega a bola, os outros têm que se movimentar para dar opção. Ou vai estar sempre todo mundo marcado. Não tem como jogar assim. O Grêmio joga um futebol ultrapassado. É um time sem mobilidade. Cristaldo, como sempre, dormindo. No início do jogo, quando o Alisson fez uma jogada ali, foi para a linha de fundo, fez um cruzamento, eu olha, hoje eu acho que o Alisson vai finalmente fazer um jogo bom. Vai ser uma válvula de escape, vai ser uma opção fantástica para o time, mas não, foi só. E assim aí o resto do time desandou, desmoronou. Passes errados, passes curtos errados. A defesa foi um festival de atrapalhada. Só não perdeu para um time fraquíssimo. Time muito fraco. Do Grau porque a bola bateu na trave. Porque o Grêmio para fazer um gol é uma dificuldade, né? Quantas bolas o goleiro adversário defendeu ontem com um time daquele nível? E isso tudo aconteceu por coincidência, o que agrava ainda mais, ou torna tudo pior, numa semana de Champions League, quando a gente viu 2 jogos fantásticos. Em especial Barcelona e Inter. A Inter com jogadores não tão habilidosos quanto o Barcelona, mas jogadores altos, que marcam muito, fortes, né? Com velocidade. Idem o Barcelona, com muita técnica, muita qualidade, inteligência para jogar. E o que é inteligência no futebol? Saber o momento certo de se deslocar, saber o momento certo de dar o drible, com a distância certa do adversário, que é o que faz o Yamal. Sempre driblando com a distância certa.
sempre esperando a distância certa para dar o drible. Os jogadores sabem o que ele vai fazer, mas ele faz assim mesmo. Porque é difícil marcar quando o jogador tem inteligência para jogar, é difícil marcar. Porque drible em função do adversário, do que o adversário faz. Na prorrogação estava 3-3, no final da prorrogação já, e a Inter marcando lá em cima, com toda a energia. E eu pensei na hora assim, caramba, é muita coragem. Final da prorrogação e os caras marcando no ataque com toda a energia do mundo. Eu digo, isso aí é arriscar demais contra o Barcelona. E não é que o Barcelona consegue sair, vai para o ataque e o Yamal bota a bola na trave. Mas em seguida a Inter faz o 4-3. Eu digo, caramba, isso foi um presente pela coragem do time. E o time do Grêmio é um time sem coragem, sem inteligência para jogar. Os jogadores é bola rifada para todo lado, erros de passe de 4, 5 metros. Sem mobilidade o time. O que vai ser do Grêmio? O Grêmio tem um time com a folha de 16, 17 milhões. Mas joga um futebol de folha de 3, 4 milhões. Tipo Juventude, para pior. O que vai ser do Grêmio se o Grêmio não fizer uma janela espetacular? No meio do ano agora. Seríssimo candidato ao rebaixamento se não fizer uma janela fantástica. E vão acertar? Porque o que se vê no Grêmio é pura incompetência para contratar. Vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra? Fiquei com pena do Arezzo ontem. Eu lembrei de quando eu tinha 13, 4 anos, que eu fui convidado, era um campeonato da cidade, eu fui convidado. A gente fez um treino contra um time que estava disputando o campeonato da cidade. Naquela época, com 12, 11 anos, eu acho, eu jogava de centroavante. E no fim da partida, os caras vieram me convidar para jogar no time deles. Eu jogava de pé no chão e de pé descalço. E os caras vieram me contratar e eu feliz da vida, vou jogar, vou disputar o campeonato da cidade. Todos os times participavam, todos os profissionais participavam desse futebol de criança. E eu fui jogar centroavante contra o melhor time do campeonato. E o time ficava lá embaixo e era só lançamento para mim, com 2 zagueiros me marcando, eu com tênis liso, que escorregava no campo, não estava acostumado a jogar de tênis. Eu não joguei nada, fiquei com tanta vergonha que nunca mais fui. Mas era isso, era lançamento, a bola rifada, marcado, sempre marcado, com tênis que não me mantinha de pé no campo. E eu me lembrei disso ontem, vendo o jogo do Grêmio, vendo o Arezzo jogar. Pena do Arezzo, porque foi um horror. Nas poucas bolas que ele recebeu, eram uns tijolos assim, e ele marcado. Tem que fazer. Deu pena. E agora o Grêmio joga com o Bragantino sábado. Eu vi o último jogo do Bragantino. Vai ser osso. Não vai ser fácil. Se aconteceu isso ontem com um time fraquíssimo, sem nenhuma pressão em termos de torcedores, assim. E vai ter torcida, só que dessa vez do Grêmio. Mas às vezes a torcida funciona ao contrário. Quando o time tá mal.
Isso é terrível. Isso gera um clima tenso, que piora tudo. Com o futebol que o Grêmio está jogando, eu gostaria que fosse o contrário, eu gostaria de... Mas é o que temos, né? Então vamos aguardar o jogo do Bragantino para ver o que acontece. Quem sabe o Grêmio, o Mano tem uma varinha mágica lá e dê um toque e tudo mude. Os jogadores passem a jogar com inteligência, os passes saiam corretíssimos, porque isso é uma coisa que se aprende. Eu não entendo, o jogador profissional, ele para de aprender e não... Passe é uma coisa que se treina. Mas eu acho que quando se ganha tanto dinheiro, se perde o interesse em querer aperfeiçoar. Pelo menos nós aqui brasileiros. É isso, pessoal. Vamos esperar e ver o que acontece. Até mais.